Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Na verdade, essa é mais uma aula gravada, remota, do conteúdo de história do nono ano. E estamos estudando as características do Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, sobre o nosso país nas primeiras décadas do século XX. Aliás, a transição, melhor dizendo, do século XIX para o século XX, de que maneira essas características vão influenciar, vão dizer como era o Brasil nesse período, nesse momento. É bem verdade que o Brasil, desde 1891, se a gente fazer um recorte, até 1930, o início da década de 30, os primeiros anos, nesse recorte que eu estou fazendo, o Brasil vai passar por uma série de mudanças. Mudanças em todas as áreas praticamente. Na área política, na área econômica, na área social, na área cultural, as transformações que vão chegar ao Brasil. Às vezes, algumas mudanças podem aparecer de forma trazida por alguns países, por conta também da colonização que vai ser colocada aqui pós o fim da escravidão no Brasil lá em 1888. Para substituir o trabalho escravo, será contratado imigrantes vindos da Europa em sua maioria, e uma grande quantidade de italianos vindo para o Brasil para substituir o trabalho escravo. Pois bem, vamos abrir o nosso livro na página 113 e entender, complementar, encaixar esse momento introdutório meu, em que eu estou falando sobre as características, mudanças que o nosso país vai vivenciar. Entre essas características vai ser uma absorção da cultura francesa. Por quê, professor? Porque anteriormente a França era um país que era referência. Essa referência é oriundo pós-Revolução Francesa, que aconteceu lá em 1789. Então, essa revolução, que é um marco histórico, ela influencia grande parte dos países. E esse tipo de influência, melhor dizendo, vai chegar ao Brasil. Vai chegar ao Brasil através das músicas, vai chegar ao Brasil através dos jornais, vai chegar ao Brasil através da literatura, da pintura, da escultura, de vários movimentos. Inclusive a inclusão da língua francesa em nosso currículo escolar. É bom salientar, é bom destacar isso. E como estava sendo, por outro lado, como estava sendo o processo de urbanização do nosso país. Quais eram as situações que se apresentavam ali? De que maneira? Não é? Como essa urbanização, ou seja, não houve nenhum planejamento, seja ele esse planejamento na esfera federal, estadual ou municipal. Tudo foi ocorrendo de forma desorganizada, despreparada, sem planejamento a nossa urbanização. Daí vamos conhecer o processo chamado de favelização, em que as casas mal estruturadas, em terrenos impróprios,
sem rede de esgoto, sem iluminação pública, vão começar a se consolidar, vão começar a surgir em nosso país. É verdade? Pronto, muito bem. Dito isto, vamos iniciar essa introdução, vamos iniciar com a página 113. Verdade? Sim, isso, verdade. Página 113, muito bem. Vai surgir um termo francês, que é aqui na página 113, a Belle Époque. Belle Époque. Então, é bela época, a tradução, desculpe, do francês para o português. A Belle Époque, a brasileira, surge uma bela época. Lá na França teve esse período, expressão francesa Belle Époque, e é representado também em nosso país. Surge como uma tentativa de intensidade variável de adoção dos ideais de ordem e progresso europeu ocidental. O embelezamento de cidades como Rio de Janeiro e Recife tinha como objetivo principal a racionalização e higienização dos espaços urbanos. O combate aos cortiços e às favelas, fenômenos do século XIX, era em parte do discurso sanitarista que se manifestava tanto nas cidades, tanto nas medidas visando a saúde pública, quanto no branqueamento da cidade. Branqueamento, aliás, da sociedade, desculpe. Não é uma situação que a população foi incentivada a casar somente entre os brancos. Isso é um processo que vai ser consolidado, um estágio que vai ser consolidado lá nas primeiras décadas do século XX, mais precisa ali a partir da era Vargas. Aqui temos um link dizendo a expressão francesa Belle Époque, que significa bela época, é usado para descrever os avanços sociais e materiais percebidos na sociedade europeia entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Prosseguindo, as favelas, termo usado na época, diferentemente dos cortiços, surgem fora do tecido urbano. A preferência por planícies fez com que a escolha por construção em áreas de encostas ou planos inclinados como morros fosse uma condição e não uma escolha. Outro ponto que difere é quanto ao uso de materiais na construção. Os cortiços são reutilizações dos espaços e as favelas construções novas, apoiadas em materiais e técnicas consideradas inadequadas. A ocupação de lugares como o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, foi o saldo de vários processos de exclusão. Excluir aqui é estar à margem da sociedade, não que alguém tenha cometido algum ato ilegal, não é isso, mas é margem ficar, não é, naquela redomazinha ao lado, no sentido sociológico da palavra, à margem da sociedade. Não é que isso numa sociedade, num país desigual como o nosso, onde a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos é gigantesca, isso é flagrante, isso se vê com muita facilidade. Percebe-se isso com muita facilidade. Você vê determinados bairros onde tem aquelas verdadeiras torres, espigões, 10, 15, 20 andares e ali uma comunidade carente, né? Então mostra ali a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos, uma diferença num curto espaço territorial. E isso é uma característica muito forte do nosso país. Teve momentos que essa condição, essa diferença social, essa desigualdade social foi mais intensa, né? Foi mais forte, tem momentos que ela diminui e hoje ela está bem intensa realmente, até por conta
da pandemia também. Esses processos evidenciam, processos de exclusão social, ligados às leis resultantes do movimento abolicionista ou de conflitos como a Guerra de Canudos. Esses processos evidenciam as tensões produzidas pela introdução, que ainda que gradual, do ex-escravo e do imigrante na sociedade do fim do Império, do período imperial e do início da República. Imprensa negra no Brasil. A historiografia brasileira, ainda na página 113, sobre a resistência negra no Brasil, a escravocracia vem aprofundando seus estudos sobre um aspecto pouco abordado anteriormente: o estudo da imprensa como veículo de conscientização da condição dos escravos. De uma maneira geral, o escravo não era mais uma coisa, visto como extensão do domínio de seu senhor e proprietário. Um dos poucos momentos em que era percebido como pessoa era por meio do crime. Ao roubar, fugir ou matar, ele seria visto ou julgado como alguém. Os anúncios de jornais tinham um papel fundamental nessa personificação do escravo, uma vez que fornecia detalhes como aspectos físicos ou comportamentais, ainda que esses anúncios tragam luz à percepção do escravo no período imperial. Não oferecem uma voz própria ao negro. Realmente isso acontece. O negro é excluído, não se dá vez, não dá voz. É preciso cada vez mais de políticas públicas de inserção dos negros na sociedade. Vem melhorando, mas pode ser feito mais, bem mais. Da página 114, ainda em cima desse tema que acabei de falar sobre a questão da escravidão, tem aqui os anúncios em referência aos escravos fugidos em jornais, e quem conseguisse trazer de volta recebia uma recompensa por isso. Vamos aqui prosseguir na página 114. Durante o período regencial, período marcado por revoltas em várias províncias, nós estudamos essas revoltas aqui no Brasil, aqui comigo, não é? A revolta da cabanagem, Sabinada, Balaiada e Revolução Farroupilha. São revoltas que aconteceram no período regencial, em que Dom Pedro I tinha voltado para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro II como príncipe herdeiro, não é? No entanto, Dom Pedro II estava impossibilitado de assumir o trono porque tinha apenas 5 anos. E a Constituição brasileira de 1824 dizia que a partir desse momento que o trono, o rei, o príncipe estava impossibilitado de governar, era colocado em prática a regência, o período regencial. Só isso aqui é a título de revisão, viu? Isso é a título de revisão, porque isso já foi falado em sala de aula com vocês. Já foi dito. Então, nós vamos começar a entender que a chegada desse movimento regencial vai trazer uma série de revoltas. Por quê? Porque havia ali uma falta de legitimidade dos regentes. Esse termo regente significa maestro. Tá bom? Página 114, prosseguindo então. Surge aquela que seria o primeiro exemplar de uma imprensa negra, o Pasquim. O Pasquim carioca,
O homem de cor tem suas raízes nos manuscritos colados em muros durante a Revolta dos Alfaiates, em 1798. O movimento dos alfaiates é um movimento surgiu na Bahia e que tem como característica ser um movimento elitista, Então, a Revolta dos Alfaiates, que significa o quê? As pessoas que dependem trabalham com costura. Alfaiates. Afixar em locais públicos se mostrou em prática eficiente para atingir mesmo aqueles que não sabiam ler o português, uma vez que a leitura poderia ser feita em voz alta. Assim como aconteceu na Revolta dos Alfaiates, o Pasquim Carioca sofreu resistência organizada em torno do medo de um levante escravo, como aconteceu no Haiti, isto é, amplamente baseado nos ideais da Revolução Francesa. Foram necessários 43 anos para que surgisse outro jornal escrito e comandado por negros. O jornal Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social, que circulou no Recife entre 1876 e o Maranhense Abolicionista em 1885. Insere-se nos debates contra a escravidão, tentando construir uma identidade cidadã para o negro nos momentos finais do Segundo Reinado. O final da década de 1880 foi marcado por duas mudanças profundas na economia e na política do Brasil. Em 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea proibia a escravidão, Essa é uma lei muito conhecida que vocês não devem esquecer. Nunca devem esquecer. E abre caminho para o trabalho legal no Brasil. E em 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República, um regime monárquico, pôs fim, surgindo ali a República. A construção da identidade cidadã do negro deverá agora abarcar o escravo, os escravos e se inserir em um contexto de um novo panorama político. Em São Paulo, jornais como A Pátria e O Progresso trazem debates mais claros e delimitados sobre a condição dos negros e o alto número de ex-escravos sem trabalho, as questões dos operários de origem europeia. Aquilo que eu falei, Com o fim da escravidão e situações da unificação italiana no finalzinho do século XIX vão favorecer para que aconteça a chegada dos imigrantes ao nosso país. Na página 115 surge um subtítulo assim: os conflitos rurais e urbanos. Por que isso? A chegada da República foi vista com muita desconfiança pelos mais pobres e principalmente no Nordeste. Por quê? Porque essa república que foi criada pelos militares, que deram um golpe, Deodoro, primeiro presidente, depois Floriano, e com isso vamos ter a chamada República do Café com Leite, são situações que vão deixar de lado os mais pobres. E eu tenho que destacar que por conta disso, a República não consegue, com seu modo de administrar, chegar a todas as regiões do Brasil. E havia uma desconfiança muito grande para esse novo regime de governo no Brasil, ou seja, a República. A República não foi vista com bons olhos por muita gente. A República foi construída por um grupo que tinha seus interesses, e uma parte da elite vai ajudar, e um grupo de militares, como eu já citei ali, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant, que vão se organizar e vão promover o golpe contra o Império, tirando Dom Pedro II do poder. E isso vai fazer com que
as camadas mais humildes e mais pobres não tenham acesso a alguns benefícios. E daí vai causar uma revolta muito grande. A pobreza, a miserabilidade no interior do Brasil era gigantesca. Com isso, surgem movimentos contrários à República. E entre esses movimentos contrários à República, vai surgir a chamada Guerra de Canudos. É um movimento que marca uma oposição ao sistema republicano. Tem uma frase que é dita no filme, né, Canudos, que temos nesse movimento de Canudos, que é uma fazenda que fica no interior da Bahia, possui esse nome Canudos, ali próximo ao rio Vaza Barris. Tem um líder chamado Antônio Conselheiro, que na próxima aula, mais precisamente, nós iremos aprofundar o estudo sobre ele, que ele vai dizer o anticristo da República. Então percebe-se com isso que a igreja, que o catolicismo, a igreja católica mais arraigada às tradições, não é? As tradições de Roma, não via com bons olhos a República. Então, vai surgir com isso o chamado movimento messianismo, que pregam ali, não é, um radicalismo, um discurso radical do cristianismo. Um líder que vai ter a incumbência de celebrar as cerimônias religiosas. Tá bom? Eu não vou me aprofundar muito sobre ele, sobre o movimento que vai acontecer no interior da Bahia e outro movimento que vai acontecer no Paraná, que é a chamada Guerra de Contestado, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo de hoje. Nós vamos fazer um estudo sobre esses conflitos rurais e de que forma eles vão ter o seu desenrolar, os seus acontecimentos, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Se cuidem, estudem, mantenham o distanciamento social, uso do álcool em gel, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até lá.